Ô, gente, hoje eu comentei com a minha mãe que eu tava com vontade de comer nhoque. Falei assim, porque ela faz um nhoque tão gostoso com carne moída, coloca uma mussarela embaixo. Fica tão bom. Aí eu tava no escritório terminando de editar uns vídeos, ela me chamou. Gente, olha isso. Ixi. A mãe sempre vai fazer tudo pra você. Se a mãe não puder, a mãe vai fazer. Eu te amo, obrigada. Faz 3 meses que eu tô com vontade de comer bucho, você não faz. Ai, que mentira. Olha, mentira, eu fiz esses dias. Não, mas o seguidor sabe, os filhos sabem. Ai, Eu sou doido com uma buchada. Ainda bem que tá gravado, porque senão... vai Fez tem umas 2 semanas, a mãe fez um monte pra você comer. Então... De longe eu avistava O menino da porteira, o menino da porteira.